Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Que você possa ir à sua casa, estar cultuando conosco aqui. Que Deus abençoe a sua família, abençoe o seu lar. Vamos orar para iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor. Com todos reunidos? Então vamos adorar ao Senhor, vamos orar ao Pai. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Pai, graças te damos por mais um dia de vida. Obrigada, Deus, pelo cuidado do Senhor por todos nós. Deus, que cada pessoa que está ouvindo este culto possa sentir a presença do Senhor, possa sentir tocado pelo Senhor. Deus, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para aprender mais do Senhor. Renova cada dia mais a nossa fé no Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Vamos adorar ao Senhor com um cântico que diz: quão maravilhoso é o Senhor Jesus. Quão formoso, quão maravilhoso. Às vezes a gente está no nosso lar, sozinho, parecendo que está num deserto. Mas eu tenho a resposta que vai tirar você desse lugar de solidão. É Jesus. Jesus pode estar com você, mas você precisa abrir a porta do seu lar. Ele vai te resgatar desse deserto, tirar as suas dores. Porque com Deus, tudo se transforma. Creia somente.
Louvado seja o Senhor por mais essa grande e rica oportunidade de estarmos juntos. Queremos louvar o Senhor pela vida de cada irmão. Deus tem nos guardado, nos protegido, tem cuidado de cada um de nós. Queremos também agradecer a Deus porque até aqui nós estamos sem qualquer contaminação, pelo menos nós não temos notícia. E isso é muito bom, é sinal que nós estamos obedecendo às autoridades e com isso nós estamos debaixo da mão poderosa do nosso Deus. E se alguém também vir a ser contaminado, não quer dizer que ele pecou. Não podemos entrar por esse caminho. Esse caminho não é bíblico. Então nós precisamos continuar orando, continuar louvando a Deus, lendo a sua palavra e, sobretudo, praticando a sua palavra. Nós vamos dar continuidade a Famílias Fortes, Igreja Forte. Abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Nós vamos ler na versão NVI. Salmo de número 84. A palavra de Deus diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força. E os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve minha oração, ó Senhor, meu Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da tua casa, da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Eterno e amado Pai, nós estamos alegres, felizes, porque nós temos a comunhão com o Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele foi à cruz, pagou o preço, Senhor Deus, da redenção, do resgate. E hoje nós temos, Senhor Deus, a comunhão com o Senhor, porque Jesus assim o fez. E nós te agradecemos, porque ele não só morreu, mas ele ressuscitou e está junto de nós. E nós queremos, Senhor Deus, agradecer ao Senhor por essa tão grande salvação. E agradecer ao Senhor também, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja na face da terra. Louvado seja o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração. Ajuda-nos a compreender a tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, dentro do tema Famílias Fortes e Igreja Forte, nós vamos pensar dentro desse tema
o lugar de se construir um lar. Nós sabemos, Jesus contou uma parábola, ele falou sobre, né, essa questão do lar, né? Ele fala da casa que foi construída sobre a rocha. Então, nós vemos aí que ele deu muita importância a essa questão do lar, da casa. Ele ensinou isso com muita propriedade. E hoje nós vamos pensar sobre o lugar de se construir um lar, para que a família seja uma família forte, para que a igreja seja forte. Né? Esse salmo dá muito bem, né, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Esse salmo é muito rico e nós queremos contextualizar esse salmo fazendo uma ponte daqueles dias em que foi escrito para hoje. O salmo ele conta a história, na verdade, de alguém que desejava estar na casa de Deus, desejava estar com o povo de Deus. E nos dias desse salmista, tinham 3 festas no santuário, em Israel, lá no monte, onde está a casa do Senhor, que o povo se reunia para festejar. Mas nem todos podiam estar lá, em todas as 3 festas. Eram 3 festas por ano. Então, os estudiosos entendem que este homem que escreveu este salmo, ele escreveu aquilo que estava na alma dele. Ele estava desejando ardentemente estar lá. E ele descreve o caminho para chegar lá, ele descreve a alegria das pessoas ao chegar na casa de Deus, a estar na casa de Deus. Pois ele estava impedido naqueles dias de estar na casa de Deus, pois ele está reunido fisicamente com o povo de Deus. Mas pelo que a gente nota, ele estava reunido espiritualmente, porque ele abriu a sua alma e ele falou sobre essa festa, essa alegria que eles tinham de estarem ali na casa do nosso Deus. E é importante a gente lembrar que a partir de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, foi ensinado para nós, a Bíblia ensina para nós, que Deus não habita mais em templos feitos pelos homens, como nos dias desse salmista, eles entendiam perfeitamente, e Deus disse que ia fazer isso, e Deus habitava no templo, junto com eles. Só que, na vinda de Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele fez na nossa alma um santuário para Deus morar. Então, Deus já não precisa de um lugar específico, ele mora em todo aquele coração que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Nesse coração, nesta vida, Jesus constrói um santuário para Deus. Pois bem, então, nós estamos separados fisicamente, nós não estamos indo no templo porque está proibido por causa do Covid-19, mas nós estamos unidos, como este salmista estava unido, o povo, nós estamos unidos em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, nós somos um. Nós não estamos separados espiritualmente, nós estamos fisicamente. E é por isso que nós vamos pensar sobre este salmo. Ele é muito apropriado para esses dias, em função da dificuldade que aquele homem tinha de estar na casa de Deus. Ele não menciona a dificuldade, mas os entendidos entendem isso, né? As pessoas que estudaram mais, elas reconheceram isso, e nós cremos também nisso por causa das palavras que estão escritas ali. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa para construir um lar, segundo Jesus lá na sua parábola, nós precisamos de um lugar seguro. Lá ele diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica,
É aquele homem que, ao fazer a sua casa para constituir a sua família, né? Família se constitui depois de ter a casa. Preste atenção nisso, isso é ensinado na Bíblia. E aí constrói a sua casa para depois constituir a família. Constrói a casa e constitui família. Pois é, então precisamos de um lugar seguro. O versículo 1 diz o quê? Como é grande ou como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. E o versículo 3 diz, até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Pois é, as expressões que nós estamos lendo aqui, elas dão um entendimento para nós de que esse homem tinha, de fato, um conhecimento muito bom de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus muito grande. Ele reconhecia quem era Deus. Ele diz que a casa de Deus é grande, é um lugar alegre, né? É um lugar que estava livre das intempéries. Por que a gente pode entender isso? Porque o pardal, ele não faz ninho no meio da rua. Ele não faz ninho num lugar muito visível. A andorinha, por exemplo, também não faz. Ela só faz, aliás, a maioria, 99% dos que eu conheço, ele só faz os seus ninhos em lugares escondidos, por causa principalmente dos predadores, daqueles que querem tirar a vida dos seus filhos. E aí o salmista está usando essa linguagem, porque certamente ele, ao chegar na casa de Deus, ele olhava cada detalhe. Ele se deslumbrava em ver cada detalhe na casa de Deus. E certamente ele percebeu lá os pardais, as andorinhas, outros pássaros que estiveram ali e puderam fazer o seu ninho porque era um lugar seguro. Pois é neste lugar que nós precisamos construir a nossa família, construir o nosso lar, na casa de Deus. É da casa de Deus que vem os ensinos, né? As doutrinas, a forma de viver. E nós percebemos aqui neste texto, onde também nós estamos livres das intempéries. E o texto fala de intempéries, tá? Nós vamos tocar nele. Mas, a princípio, nós ficamos livres das intempéries da vida, porque na casa de Deus, ela é a casa. Primeiro ele expressa, chamando Deus de rei, lá no versículo 3. Meu rei, é uma linguagem que todo mundo sabia o que era. Agora, meu Deus, não. Meu Deus, não. Muitas pessoas têm na sua mente, no seu coração, na sua língua, o seu Deus. Todos nós temos essa ideia de Deus. Só que no Brasil tem milhares de deuses, muitos deuses. Então não é o mesmo Deus desse salmista. O mesmo Deus desse salmista é o meu. É aquele que criou os céus e a terra, que criou o mar e tudo que nele há e o que há na terra. Então esse é o Deus que ele está se referindo como rei, como Deus. Então este é o lugar mais seguro na terra para se construir um lar, para se construir uma família, para ter uma família, a partir da casa de Deus, elevando
o menino, a menina a conhecer a Deus. E nada melhor do que estar na casa de Deus para que todos possam aprender, e na sua linguagem, né, na sua linguagem de entendimento, lá no berçário, lá nas crianças de 8 anos, as de 12 anos, as de 16 anos, todo mundo é ensinado na língua que ele possa entender. Pois é, essa é a forma de se construir uma família forte, tendo, primeiro, como base, um lugar seguro, a casa de Deus, onde Deus é rei e Ele é Deus e é Ele quem fortalece cada um de nós. Segunda coisa que a gente encontra nesse salmo também é que o lugar de construir um lar, além de ser um lugar seguro, este lugar, a casa de Deus, que fortalece a família que é gerada na sua presença. Família gerada na sua presença, na presença de Deus. Pois é, o versículo 5 fala o quê? Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e as chuvas de outono também o enche de cisterna. Versículo 7. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. E aí o versículo 11 vai dizer mais o seguinte: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Pois bem, lugar de se construir um lar tem que ser lugar seguro e a sua família tem que ser gerada na presença de Deus. Porque uma criança nasce aos 9 meses, ela sai do ventre, né, da mãe aos 9 meses e ela continua sendo gerada. Agora a mente dela precisa dar continuidade aos ensinos que já foram, muita coisa foi ensinada no ventre. E ela continua sendo forjada, gerada, transformada dia a dia na presença de Deus, com Deus sendo aquele que governa não só a natureza, mas governa a vida de cada um de nós. Nós temos aqui o versículo 5 que a gente encontra, né, diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força. Encontra sua força tem duas formas de ver aqui. Eu encontro a minha força em Deus e eu encontro a força de Deus em Deus. Então, é importante a gente atentar para esse su aqui, que esse su quer dizer a força de Deus e quer dizer a minha força, a força que eu tenho para continuar prosseguindo na criação dos meus filhos. Pois é, dele que vem. E essa força aqui, ele fortalece a gente, ele dá poder a gente para crer primeiro, para crer na palavra dele, crer nele, obedecer a ele. Tem que crer, obedecer, porque tem muita gente que diz que crê, mas não obedece, então não crê. Quem não obedece não crê. Isso é fato consumado, não adianta a gente tentar discutir isso, porque não tem discussão essa situação. E até ele dá força para sofrer. Ele nos fortalece também para o momento de sofrimento.
aí a gente pode olhar na Bíblia várias pessoas que passaram momentos difíceis na sua vida, mas elas foram preparadas antes, fora dito para elas, Deus ensinou para elas, fortaleceu, deu a elas condições de estar resistente para aquele momento de sofrimento, elas vencerem aquela barreira. Pois é, a família, né, gerada na presença de Deus, ela tem o rico privilégio de estar aprendendo os ensinos de Deus, porque é na presença dele, e a doutrina dele, os preceitos e as promessas. Tudo isso é gravado profundamente no coração da família que é gerada na presença de Deus. Pois é importante a gente atentar para isso, porque o salmista aqui, ele está muito feliz, ainda que ele não esteja lá na festa junto com os outros. Como é feliz o homem que tem a sua mente, o seu coração, ele tem as suas motivações pautadas em Deus, porque foram geradas por Deus neste homem. E aí ele fala aqui do tal do Vale de Baca, né? Versículo 6, ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisterna. É interessante essa palavra lá na língua original. Baca é uma palavra que descreve a árvore de bálsamo. Então, bálsamo você já começou a entender que era usado naqueles dias para usar nas feridas, né, no sofrimento, da dor, né, bálsamo. Pois tem-se também que essa árvore de bálsamo também está ligado à palavra baca, em função de que é uma árvore que ela lacrimeja igual os olhos do homem, igual os olhos do homem e da mulher, olho humano. As lágrimas começam a minar pela árvore. É como se fossem lágrimas assim nos nossos olhos que descem suavemente. Pois os entendidos, os estudiosos que falaram isso. Eu só sei ler o que os outros escrevem. E eu acredito nisso por causa da forma que está escrito aqui, por causa da descrição que ele dá da ida ao templo, aquela festa maravilhosa que era feita. O que acontece? Eles moravam longe, não era todo mundo que morava em Jerusalém. Então, esse vale aí era um vale seco, tá? Um vale muito sem vida, inóspito, e denominaram ele como Baca. Deram esse nome para ele, porque naquele momento ali de dificuldade, né, para passar aquele lugar, as famílias que passavam por ali para chegar a Jerusalém, elas sofriam, mas elas eram fortalecidas por Deus como um bálsamo naqueles dias em uma ferida, hoje como uma anestesia em algum lugar que pega e aí pode se cortar, pode se fazer uma cirurgia, tira-se a dor, a ideia de tirar a dor, tirar o sofrimento. Pois ele está descrevendo de que quando ele passava neste lugar, é como se ele dizendo isso, passando por este lugar, Deus
fortalecia, animava, mesmo sendo um lugar difícil de passar. E nós estamos passando um momento difícil. E nós precisamos ter a nossa família, né, ali aos pés do Senhor, para que junto conosco passe a nossa família. Que todos saiam do outro lado, né, louvando e bendizendo a Deus, porque nós passamos pelo vale, né, do sofrimento e Deus consolou, confortou, animou. E aí ele diz aqui, olha no versículo 7, prosseguem o caminho de força em força. É só Deus. É só Deus. Quando vai acabando as nossas forças, Ele renova as nossas forças. Mas nós precisamos estar na comunhão com Ele. Estar junto com Ele. Buscando a Ele. Se esforçando para fazer a vontade dEle. Prosseguir de força em força. Aqui, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Preste atenção que a caminhada é longa, a caminhada tem o vale, né, de Baca, o vale de Baca, e aí nós precisamos lembrar disso, e o salmista lá no Salmo 1 disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que é outro vale, né? É outro vale de tristeza também, de morte, né? Ele não temeria mal algum. E este aqui não é o mesmo salmista, segundo ninguém disse que era de Davi, este salmo. Nunca vi nada escrito nesse sentido, é desconhecido este autor, mas ele tinha o mesmo sentimento do poder de Deus, da força de Deus, né? De guardá-lo nesse vale de Baca e todo dia renovando suas forças para que ele chegasse lá em Sião, lá no templo, e se apresentasse a Deus, se apresentasse ao Rei, ao Deus dos deuses. Que maravilha esse homem descrevendo isso, né? Esse era o desejo do coração dele. Essa era a vontade dele, mas ele estava impedido. Não sabemos porquê, mas ele estava impedido. Mas ele escreveu essa música, essa poesia, e ela foi cantada pelos filhos de Corá. Então, que nós possamos olhar para esse salmo e aprendermos dele que precisamos estar buscando ao Senhor na oração, na leitura da sua palavra, nos momentos que alguém postar uma música do Senhor, um hino de louvor a Deus, que a gente possa junto adorar a Deus, louvar a Deus, porque é assim que nós vamos gerando, né, a nossa vida na presença de Deus. Porque se a gente deixar, né, de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de cantar um hino de louvor a Deus, nós vamos esquecendo de Deus. E aí nós estaremos fora do versículo 11. O versículo 11 ele é muito claro, né? Jesus resumiu esse versículo lá no Novo Testamento, mas o versículo diz assim, o Senhor Deus é sol e escudo. Ele é sol, e você sabe que o sol é quente, mas ele é escudo. A gente sabe que o sofrimento é grande, mas ele é escudo. Esse sol aqui é uma linguagem figurada para falar qualquer coisa que você possa pensar, né? A gente pode pensar aí, né, na dor. A dor é grande? Mas ele é escudo. Ele conforta, ele consola, ele dá ânimo, ele manda alguém. E aí o versículo continua. O Senhor concede favor e honra, e não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Concede favor e honra
Deus, por meio da sua graça, que é o favor aqui, né? É a graça, favor imerecido, pelo seu favor ele nos salvou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, e ele concede aqui também honra. E quando é que nós seremos honrados? Quando Jesus voltar. Ele concede o favor dele, a graça dele, àqueles que creem, e ele concede honra também. E aí nós seremos honrados naquele dia, quando o nosso nome for chamado no livro da vida. Nós estaremos recebendo o chamado nosso. E aí ele diz aqui que ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Segundo os entendidos, os que vivem em integridade aqui são aqueles lá de Mateus 6,33, que busca em primeiro lugar o reino de Deus e anda corretamente, né? Busca a sua justiça, buscar a justiça ali, né? Senhor, seja justo, não é isso. Faz justiça, Senhor, não é isso. É que você foi justificado, agora você vai praticar a justificação. E ele diz aqui que ele não nega, não se recusa em conceder nenhum bem. Gente, esse negócio aqui é grandioso, nenhum bem. Tudo. É por isso que Paulo diz, tudo eu posso, por meio daquele que me fortalece. É a palavra de Deus. É nesse espírito que esse salmista está escrevendo esse salmo, e ele não está abatido. Ele não está abatido, ele não está triste. Ele está descrevendo a alegria de alguém que vai à casa de Deus, que sente alegria indizível para ir à casa de Deus, para se apresentar a Deus lá na sua casa. Hoje, nós sabemos, a Bíblia já ensinou para nós que a casa de Deus é o nosso coração. Mas não podemos perder de vista a reverência pela casa de Deus que está construída lá. Né? Foi escolhido o lugar, Deus abençoou, Deus providenciou os meios para a construção, assim como providenciou lá o primeiro templo que foi feito por Salomão. Deus também providenciou os meios para construir a casa dele ali. Mas sabemos que a morada de Deus é o meu coração, é o seu coração. Mas o Salmo 133 diz que bem-aventurado, né, feliz, né, são aqueles que se reúnem em torno do nome de Deus. Porque nessa reunião Deus ordena a bênção. Então a felicidade de um homem ter uma família, né, ajustada, uma família que venha honrar e glorificar o nome do Senhor, ela precisa ser gerada na presença de Deus. E ainda queremos pensar neste salmo sobre a terceira coisa que esse salmo pode falar para nós, muitas outras, eu só destaquei 3, né? É que o salmo diz que é um lugar aprazível, é um lugar seguro, é um lugar, né, que a gente vai gerar família na presença de Deus, mas é um lugar também agradável. Olha só o versículo 2, 4 e 10. O 2 diz assim: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Pois é, eu disse a vocês que ele não estava triste, né? Ele estava na casa dele, aonde ele estivesse, quando ele estava escrevendo isso aqui, ele estava descrevendo o que estava acontecendo com a alma dele, com o corpo dele. Ele adorava a Deus de corpo e alma e corpo. Essa é uma das ideias aqui deste texto. O lugar para se construir
uma família, construir um lar, constituir uma família, ele tem que ser um lugar agradável. Ele tem que ser um lugar onde Deus está. No versículo 4, ele já descreve as seguintes expressões: como são felizes os que habitam em tua casa, e louvam-te sem cessar. Aqui estou falando dos levitas, está falando dos levitas, dos cantores, dos sacerdotes daqueles dias que moravam na casa de Deus. Tinha os quartos do lado do santuário, aonde eles habitavam. Eles moravam ali. E aí ele está descrevendo isso aqui, olha. Percebe bem que é um homem que ele prestava atenção, ele olhava tudo na casa de Deus. Cada detalhe ele vai descrevendo aqui, olha. Como são felizes os que em ti... como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Porque os levitas, eles cantavam o ano todo um hino de louvor a Deus. Versículo 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Ficar sentada à porta da casa. Ele não queria nem cantar na igreja. Ele não queria nem ensinar na igreja. Ele queria estar lá no templo, sabe para quê? Para estar na casa de Deus. Isso enchia o coração dele. Isso enchia a sua alma. O valor que ele dava à casa de Deus, o Deus da casa. Porque era onde Deus morava. Nos dias dele era onde Deus morava, então ele queria ficar ali na porta da casa de Deus. Ele queria ficar sentado ali dia e noite, noite e dia, para sempre, assim como aqueles que cantavam, né, o tempo todo para Deus. Então tem que ser um lugar para se construir um lar, tem que ser agradável. E só é agradável um lar, uma família, quando ela é pautada na palavra de Deus. Porque Deus é quem dá para nós o prazer, o deleite, a alegria de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser família. A gente tem um sentimento muito grande por isso, porque Deus transmite isso para nós. É por isso que nós precisamos ficar o tempo todo o tempo, na comunhão com Deus, lendo a sua palavra e fala conosco. Aí na oração nós falamos com Ele. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos louvando a Deus, bendizendo a Deus. Pois é, lugar para se construir um lar forte, um lar que venha produzir uma igreja forte. Esse lar tem que ser construído num lugar seguro, em primeiro lugar, em um lugar onde a presença de Deus está. Nosso lar precisa ser gerado, né, transformado, nascer num lugar onde a presença de Deus está. E esse lugar, ele é agradável. Feliz é o homem, feliz é o homem, feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na casa do Senhor, nas coisas do Senhor. Essa é o caminho que nós vamos precisar trilhar. Se nós quisermos uma igreja forte, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Versículo 5 é o central. Como são felizes os que em ti encontram sua força. Eu encontro a minha força em Deus. E em Deus eu encontro a força dele. É em Deus que eu fico sabendo o poder dele. A força que ele tem.
Pois é, e eu me valo desta força por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. E que você possa entender a palavra de Deus e buscar viver segundo os ensinos da palavra de Deus, para que Deus possa continuar abençoando a sua vida, abençoando a sua mulher, o seu marido, abençoando os seus filhos, o seu lar. E olha, faça o que o salmista descreveu aqui. E o que ele escreveu está na Bíblia, não tem jeito. Não foi só ele que descreveu isso. Deus não nega nenhum bem àqueles que vivem com integridade. Integridade aqui é viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. É só isso. E mais nada. E você vai ter uma família feliz. Você vai ter o sustento no seu lar. Você vai ter o suficiente para não precisar pedir a ninguém. Porque Deus vai te abençoar. É a palavra de Deus. Nós aprendemos isso aqui. E que Deus possa continuar abençoando você, a mim e a toda a sua igreja na face da terra. Amém?